Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 3, que nos diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Meus queridos, quando Cristo esteve aqui na terra, Ele não ordenou que pescadores deixassem suas redes e barcos e se dirigissem aos mestres judeus a fim de obterem um preparo para o ministério evangélico. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede porque eram pescadores, e disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passaram adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Esta obediência imediata, sem qualquer pergunta, sem nenhuma promessa de salário, parece notável. Mas as palavras de Cristo eram um convite que denotava tudo o que ele queria que denotasse. Havia uma influência impelente em suas palavras. Não houve longas explicações, mas o que ele disse teve um poder atrativo. Cristo queria tornar esses humildes pescadores, em ligação com a sua própria pessoa, o meio de tirar homens do serviço de Satanás e fazer com que fossem crentes em Cristo, instruindo-os no tocante ao reino de Deus. Nessa obra eles se tornariam seus ministros, pescadores de homens. Deveriam ser seus primeiros ministros. Cristo escolheu as coisas loucas do mundo, os que o mundo considerava indoutos e ignorantes, para confundir os sábios do mundo. Os discípulos eles eram indoutos nas tradições dos rabis, mas com Cristo como seu exemplo e mestre, estavam obtendo uma educação da mais elevada espécie, pois tinham diante de si um exemplo divino. Cristo apresentou-lhe as mais sublimes verdades. Aquele a quem Deus emprega para prestar o serviço, Ele quer habilitar-no segundo a sua vontade para esse serviço. Os que pregam a Cristo devem aprender diariamente de Cristo, a fim de compreender o ministério de salvar e servir as pessoas pelas quais Cristo morreu. Devem torná-las como modelo em todas as coisas, partilhando a sua eterna companhia, sua severidade para com as más ações. O andar com Cristo fez toda a diferença na vida daqueles discípulos, até mesmo quando eles estiveram com os doutores desse mundo. Cristo hoje ele te faz o mesmo convite. Ele te chamou, ele tem um propósito especial na tua vida. Quer que você aceite essa missão? Caminhe com ele e demonstre isso para todo mundo. Se você tem esse desejo de ser como Cristo, de fazer a vontade dele, eu gostaria de orar por você. Pai querido e bondoso, nos ajude, Senhor, nesse momento a fazer a tua vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados, fortalece a nossa fé em Ti. Nos ajude, assim como Pedro, Tiago, João, os discípulos, Senhor, a caminhar com Jesus e demonstrar nossa fé às pessoas que nos rodeiam. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.